Bom dia, chefe. Hoje nós vamos reagir a teorias da Disney que vão arruinar sua infância. Pelo Fala Sério. E bora lá. Da Disney, preparem-se porque a sua nostalgia está prestes a ser severamente abalada. Hoje, vamos mergulhar nas teorias mais perturbadoras da Disney que existem, de conexões assustadoras entre personagens, aos símbolos secretamente sinistros que são utilizados e funcionários dos parques da Disney. Prepare-se para ter os seus sonhos destruídos. Vamos explorar as teorias da Disney que vão arruinar a sua infância. Crânio misterioso. Pergunte a qualquer millennial sobre o seu momento mais traumatizante do cinema, e muitos certamente vão mencionar a cena da debandada do clássico da Disney de 1994, O Rei Leão. Mas conforme os fãs cresceram, alguns começaram a se perguntar o que aconteceu com o corpo de Mufasa. Olha, pode ser que a gente finalmente tenha uma resposta, e ela não é agradável. A última vez que vemos o corpo de Mufasa, Scar está de pé ao lado dele, enquanto Simba foge perseguido pelas hienas. Mais tarde, depois de algumas travessuras e amadurecimento com Timão e Pumba, temos um flashback para as terras do reino, onde vemos Scar e também Zazu enjaulado. Na cena, Scar está palitando os dentes com fragmentos de ossos, antes de pegar um crânio e segurá-lo em sua pata. E de maneira perturbadora, alguns fãs com olhos de águia sugerem que esse crânio pertence a ninguém menos que Mufasa, e que Scar comeu seu irmão morto e guardou seus ossos como troféus. Para falar a verdade, realmente parece um crânio de leão, mas você pode estar pensando, mais tarde no filme, fica fortemente implícito que as hienas atacam e comem Scar após sua derrota. Então, se esse é de fato o crânio de Mufasa, você presumiria que foi obra das hienas, e não do próprio Scar, o que ainda é bem perturbador, mas pode não ser tão simples. É verdade que as hienas malhadas, a espécie mostrada no filme, são conhecidas como necrófagas e comem quase tudo. Para elas, uma carcaça de leão abandonada é nada menos que um buffet livre. Então a lógica sugere que elas comeram os restos mortais de Mufasa. Mas aqui está o problema. As hienas são conhecidas pela sua prática de osteofagia, ou seja, o ato de comer ossos. Então, se as hienas tivessem comido Mufasa, é provável que não sobrasse nada. Então a questão permanece. É realmente possível que Scar seja o responsável? Embora tenha sido provado que leões podem comer outros leões, isso é excepcionalmente raro e só acontece em situações extremas. A maioria dos casos registrados de leões comendo outros leões acontece durante disputas territoriais, onde um leão tentando assumir a liderança de um bando mata e ocasionalmente come filhotes para afirmar o seu domínio. Então, na realidade, Scar teria mais probabilidade de devorar Simba se tivesse ficado por perto. Quanto ao crânio, embora pareça um crânio de leão, é indiscutivelmente mais próximo de um crânio de babuíno, uma criatura frequentemente atacada por leões. Mas deixando isso de lado, a inclusão do crânio pode ser algo mais simbólico. Embora a maioria dos filmes da Disney sejam baseados em contos de fadas e folclore, O Rei Leão é vagamente baseado na tragédia de Hamlet de William Shakespeare. Em uma das cenas mais famosas da peça, o personagem titular segura um crânio humano durante um dos seus monólogos. Então é bem provável que o crânio que Scar puxa seja só uma referência ao motivo mais reconhecível de Hamlet. Mas eu ainda não duvidaria que Scar ficasse com o crânio do próprio irmão se pudesse. E aí, o que você tem a dizer, Scar? I'm surrounded by idiots. O apontar da Disney. Se você já visitou um parque da Disney, é fácil ver que tudo, dos brinquedos aos lanches, é meticulosamente projetado para encantar os visitantes todo o tempo. Mas alguns visitantes notaram algo potencialmente sinistro sobre um gesto específico usado pela equipe do parque. Se você pedir instruções a um funcionário do parque da Disney, vai ver que em vez de apontar com apenas um dedo, eles usam sempre dois. Embora não pareça nada demais, algumas pessoas sugerem que esse gesto tem origens perturbadoras. O Walt Disney era um fumante prolífico e supostamente consumia cerca de 3 maços de cigarro por dia. Isso significava que ele estava constantemente gesticulando com 2 dedos, pelo fato de haver um cigarro entre eles. Tentando esconder esse hábito das crianças que visitavam os parques, Walt começou a adulterar as fotos para editar o cigarro, o que significa que ele sempre parecia estar fazendo esse estranho gesto de apontar com os 2 dedos. Quando os frequentadores astutos do parque começaram a fazer a conexão entre a maneira como os membros do elenco estavam apontando e
as fotos de Walt, eles concluíram que era uma homenagem ao hábito de fumar de Walt Disney. Mas na verdade, a semelhança... Não, acho que não. Só coincidência, não. entre os dois gestos é provavelmente só uma simples coincidência. Alega-se que a verdadeira razão pela qual os membros do elenco sempre apontam com 2 dedos é para melhorar de maneira universal a experiência do visitante. Os parques da Disney recebem visitantes de todo o mundo, e em algumas culturas, particularmente as asiáticas, apontar com o dedo indicador é considerado extremamente rude e desrespeitoso. Então, os membros do elenco da Disney são instruídos a apontar com os dedos indicador e médio juntos, fornecendo a orientação da maneira mais educada possível. Embora a verdade por trás desse apontar da Disney não seja tão misteriosa, há outro gesto de mão desconcertante conectado à empresa, que está bem debaixo do nosso nariz desde o começo. Alguns fãs notaram vários personagens da Disney ao longo das décadas usando esse gesto de mão peculiar, também usado para apontar. E uma vez que você vê, não consegue mais deixar de reparar. Ele surge em quase todo lugar, seja Branca de Neve, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, Hércules, enfim, esses são só apenas os que eu encontrei até agora. Mas o que isso significa? Quando vistos lado a lado, é fácil traçar paralelos entre o gesto visto em vários desenhos animados da Disney e um gesto de mão muito famoso, conhecido como Sinal dos Chifres. Frequentemente usado em shows de rock, o gesto ganhou uma reputação bem sinistra, com algumas alegações de que simbolizaria apoio ao diabo. Será que a Branca de Neve era roqueira? Olha, diabo. Olha. Você faz só esse momento ali, não tem nada a ver. Eu subi uma vez, não é muito E a gente não sabia, ou uma representante do próprio Lorde das Trevas. Embora uma conspiração de que a Disney esteja incentivando crianças de forma subliminar ao satanismo certamente faça sentido para algumas pessoas, na verdade elas podem estar só interpretando mal o verdadeiro significado do sinal. Originalmente, esses chifres do diabo vêm da superstição e são na verdade um sinal usado para afastar o mal e não para abraçá-lo. Além disso, algumas pessoas, como o Tony Sirico, ator de Os Sopranos, simplesmente apontam como um gesto semelhante a um chifre. Então pode ser apenas uma maneira dos animadores adicionarem um pouco de variedade a uma cena. Embora a gente não possa descartar que a Disney tenha incluído intencionalmente esse símbolo, ainda é um pouco incerto por que esse gesto de mão aparece com tanta frequência. Você tem alguma explicação para esse símbolo misterioso? Deixa a sua teoria aí nos comentários. Mamãe Megara. No universo Disney, geralmente há uma linha bem clara entre o bem e o mal, mas essa próxima teoria sugere que 2 personagens em extremos opostos da escala podem na verdade ser a mesma pessoa. E se a Mamãe Gothel de Enrolados for na verdade Megara de Hércules. Tá, eu sei que parece loucura. Megara é uma heroína, enquanto Gothel é uma vilã, e elas viveram com séculos de diferença. Mas Flynn explica na introdução pode ser uma descendente de Enrolados que a Mamãe Gothel viveu por séculos, graças aos poderes rejuvenescedores da mágica flor Sandrop. Mas de onde veio essa flor? Em Enrolados, vimos que a flor mágica cresce de uma gota de sol que caiu do céu e atingiu a terra. Mas e se essa história for só um mito metafórico e confuso dentro do mundo de Rapunzel? E se o poder da flor realmente vier do filho de um deus, e não do próprio sol? Pensa nisso. A animação da gota dourada em Enrolados reflete de perto a cena de Hércules caindo na terra. Hades até chama Hércules de mancha solar várias vezes no filme. Além disso, lembra como a imortalidade em Hércules é retratada como um brilho dourado? E isso é surpreendentemente semelhante à flor Sandrop e ao cabelo brilhante de Rapunzel. A teoria sugere que depois que Hércules desistiu da sua vida imortal para ficar com Megara, tendo posteriormente o fim de um mortal qualquer, ela ficou obcecada em possuir qualquer coisa que representasse seu amante. A flor, cujos poderes e brilho de doação de imortalidade podem ter parecido representar Hércules, deixou Megara desejando tê-la. Se a Mamãe Gothel realmente é Megara, isso pode explicar como ela se tornou tão distorcida ao longo do tempo. Megara ficou de coração partido depois de ser abandonada pelo seu ex-namorado antes de conhecer Hércules. Então Hércules desistiu da sua imortalidade por ela, mas acabou morrendo mais tarde, deixando-a devastada e abandonada mais uma vez. Com o tempo, seu cinismo em relação ao amor retornou, tornando-a egocêntrica, vaidosa e obsessiva. Se a
a Flor Dourada de Enrolados estiver ligada a Hércules, pode ser o último remanescente dele, ironicamente mantendo Megara, agora na forma de Gothel, viva e mais tarde fluindo através de Rapunzel, cujo cabelo carrega o poder da flor. Talvez a maior evidência de todas seja o fato de elas usarem a mesma expressão. Stop it, you big lug. Get out of there, you big lug, while you still can. Será só coincidência? Apesar de todas as evidências, tem um grande problema. Gothel usa a flor Sandrop para manter uma aparência jovem. Se ela fosse Megara, não seria idêntica à forma como a vemos em Hércules. Por outro lado, os estilos de animação são diferentes. Então, como a gente vai ter certeza? Realmente não tem como. Essa eu deixo para você decidir. Se a teoria da mamãe Megara não te convenceu, tem outra teoria sobre a origem de Gothel que você pode achar mais embasada. Se você viu Enrolados, sabe que a torre de Rapunzel é coberta de pinturas e símbolos, mas você sabia que um deles pode oferecer outra dica sobre a antiga identidade de Gothel? Há quem diga que essa maçã vermelha é uma evidência de que Gothel é na verdade a rainha amada Branca de Neve. Pensa nisso, as duas são obcecadas em parecerem jovens e usam magia para conseguir isso. Em Branca de Neve, a rainha má cai de um penhasco, mas nunca vemos seu corpo. E lembra onde Gothel encontrou a flor? No fundo de um penhasco. Ela até usa uma capa escura parecida e é quase uma sósia da rainha má na sua forma antiga. E não só isso, mas acredita-se que as duas histórias se passam na Alemanha, alinhadas com as suas origens de contos de fadas, embora alguns sugiram que Enrolados possa se passar na Polônia. Nenhum local foi oficialmente especificado, mas um problema maior dessa teoria é a linha do tempo. Estima-se que Branca de Neve se passa em 1500, enquanto Enrolados não ocorre antes do final de 1700. Se Gothel for a rainha má, ela estaria no fundo daquele penhasco por mais de 200 anos até encontrar a flor, o que parece improvável, já que Gothel depende dela para manter sua imortalidade. Mas qual das duas teorias sobre a origem da mamãe Gothel você acha que é mais plausível? Me conta aí nos comentários. O peixe do clima. Lilo e Stitch é um dos filmes mais emocionantes e, sem dúvida, mais subestimados da Disney. Mas uma teoria de fãs lança uma sombra triste sobre a história, com uma reviravolta trágica, mas que faz sentido. Quando somos apresentados a Lilo pela primeira vez, a vemos chegar atrasada para a aula de hula, porque estava fazendo uma visita semanal ao peixe fofucho para levar um sanduíche de pasta de amendoim para ele. E quando a perguntam sobre o motivo da visita, Lilo diz que é porque fofucho controla o clima. Pudge controls the weather. Embora isso possa parecer só uma maneira de destacar as peculiaridades da personagem Lilo, alguns fãs acreditam que a sua obsessão por fofucho tem origens obscuras. Mais tarde no filme é revelado que os pais de Lilo morreram em um acidente de carro em uma noite chuvosa, e fica implícito que o mau tempo foi a causa do acidente. Mas quem Lilo acredita que controla o clima? Fofucho. Então é bem possível que ela pense que ele é o responsável pela morte de seus pais, e o alimente na esperança de que ele não traga tempestades e cause mais acidentes. Mas como é que um peixinho ia ter o poder de manipular o clima? Bem, alguns fãs sugeriram que Fofucho não é bem um peixe, mas sim Maui de Moana, e as evidências são surpreendentemente convincentes. Para começar, Lilo e Stitch se passa no Havaí dos dias de hoje, enquanto Moana se passa na Polinésia Antiga, embora seja uma versão ficcional. Os dois lugares fazem parte do Triângulo Polinésio. Também sabemos que Maui viveu por mais de 1000 anos antes de conhecer Moana, e é essencialmente imortal, o que significa que é provável que ele tenha vivido até a Era de Lilo. Como um semideus, Maui consegue controlar o sol e o vento, e consegue se transformar em uma variedade de animais, incluindo peixes. Então, se você somar tudo, é plausível que um Maui transformado possa ter causado uma tempestade que levou ao acidente que matou os pais de Lilo. Mas por... Por que Maui faria isso? Em Moana, vemos que Maui pode ser travesso e às vezes descuidado quando se trata de seus poderes. Apesar de parecer reformado no final de Moana, é possível que Maui tenha retornado às suas palhaçadas sem saber, ou até mesmo conscientemente, causando a tragédia na vida de Lilo. E isso muda todo o sentido daquela famosa música do Maui. Teoria da tanga.
O Tarzan da Disney gerou muitas teorias de fãs. Tem até uma que diz que ele poderia ser irmão de Anna e Elsa, depois que os seus pais foram levados para a praia após o naufrágio. Mas hoje estamos abordando a maior questão de todas, ou a menor questão de todas, que é a seguinte pergunta: por que o Tarzan usa uma tanga se ele foi criado por gorilas? Quando vivem na selva, os gorilas deixam tudo de fora. Então como é que o Tarzan teve a ideia de usar uma tanga para proteger suas partes? Bem, é uma teoria absurda que pode oferecer uma resposta, e ela até tem base científica. De acordo com pesquisadores, em relação ao tamanho total do corpo, os humanos têm partes íntimas maiores em comparação com os nossos parentes macacos mais próximos, incluindo chimpanzés, orangotangos e gorilas. Mesmo os maiores gorilas machos, que são mais do que o dobro do peso do macho humano médio, têm os seus amiguinhos com metade do tamanho em comparação. Por isso, a lógica determina que Tarzan provavelmente tinha uma masculinidade maior do que os gorilas com quem cresceu. Junto com a sua falta de pelos, isso poderia facilmente ter levado a provocações e intimidações de outros gorilas, ou um ciúme violento. Então, em poucas palavras, Tarzan pode ter começado a usar uma tanga improvisada simplesmente para se encaixar, ou para não fazer os seus companheiros gorilas se sentirem tão inadequados. Parece que, ao contrário dessa teoria, tem coisas que são grandes demais para serem expostas. Bebê Rena. Um dos maiores sucessos da Disney, Frozen, conta uma história emocionante de irmandade. Mas você sabia que o filme também pode esconder um detalhe assustador relacionado à maternidade? Como você provavelmente sabe, o filme apresenta uma adorável rena chamada Sven, companheira do personagem Kristoff. Porém, a verdade por trás da história da dupla toma um rumo sombrio quando você começa a notar semelhanças assustadoras entre o forro da túnica de Kristoff e o pelo de Sven. Isso levou alguns fãs a uma conclusão preocupante. A jaqueta de Kristoff é feita de pele de rena, especificamente da falecida mãe de Sven. No início parece absurdo, mas no contexto da história faz sentido. Quando vemos Sven e Kristoff pela primeira vez, eles estão com os coletores de gelo de Arendelle no deserto congelado, onde os recursos são escassos. Na prática, qualquer rena inadequada para o trabalho provavelmente seria usada para extrair carne e pele. Jamais é dito o que aconteceu com a mãe de Sven. Então é possível que, se ela ficasse velha ou doente demais para contribuir, ela fosse morta pela sua pele, que então se tornaria parte da túnica de Kristoff. Ela viu o lanche e teve lembrança de escala de pena. Sendo ele próprio órfão, é provável que Kristoff tenha criado uma espécie de vínculo traumático com a rena recém-órfã. Mas essa nem é a parte mais perturbadora. Foi sugerido que Sven pode sentir o cheiro da sua mãe nas roupas de Kristoff, e é por isso que ele o segue com uma lealdade inabalável. Mas fica ainda pior. Na vida real, o cheiro desempenha um papel importante para os filhotes de rena na identificação de suas mães. Se Kristoff estiver usando a pele da mãe de Sven, e portanto seu cheiro, é bem possível que a rena bebê tenha crescido acreditando que Kristoff é a sua mãe. Então, na verdade, poderíamos dizer que a relação de Sven com Kristoff seria mais maternal e menos fraternal. E isso é muito assustador. Vamos torcer para isso ser só uma teoria maluca. Mas os detalhes assustadores não param. Frozen tá cheio de easter eggs característicos da Disney. Um Mickey Mouse escondido em uma estante, a Rapunzel chegando na coroação de Elsa, mas tem outra figura sombria presente que eu aposto que você nem notou. Ah, fala sério. O Slenderman? Provavelmente não. Apesar de ser uma parte autêntica da animação, é mais provável que essa falta de rosto seja mais um caso de erro do animador do que realmente a famosa estrela das histórias de terror da internet. Ou talvez seja exatamente isso que o Slenderman quer que você pense. Enfeitiçados. Em A Bela e a Fera, a Bela explora o castelo encantado e se aventura na misteriosa Ala Oeste. Lá ela encontra a Rosa Encantada envolta em vidro, cercada por móveis quebrados e empoeirados. Mas espera aí, em outro lugar do castelo, objetos semelhantes como Lumière e Cogsworth são revelados como súditos amaldiçoados do castelo, transformados em móveis, o que levanta uma questão assustadora. O que aconteceu na Ala Oeste? Uma teoria sombria sugere que quando a fera se transformou pela primeira vez, seus assistentes mais próximos correram para ajudá-lo, só que foram transformados em móveis pela maldição da feiticeira. Confuso e enfurecido pela sua transformação, a fera destruiu os móveis correndo em sua direção, sem perceber que eram seus próprios súditos. Assim, a Ala Oeste se tornou um cemitério cheio de restos mortais daqueles que serviram ao príncipe.
A teoria faz ainda mais sentido quando você para pra pensar. Se for verdade, a Ala Oeste é o local perfeito para esconder a Rosa Encantada, já que todos têm muito medo de encarar as carcaças de móveis humanos híbridos de lá. Mas a Ala Oeste pode não ser o único lugar que abriga antigos habitantes do castelo. Lembra dos lobos dos quais a fera resgata a Bella depois que ela tenta fugir do castelo? Alguns fãs acham que esses lobos atacaram Bella para fazê-la voltar ao castelo e quebrar a maldição. Por quê? Porque eles também foram tocados pelo feitiço da feiticeira e são os antigos guardas do castelo. Claro, o fato de que a fera aparentemente mata um deles pode colocar essa teoria em questão, mas talvez seja simplesmente impossível derrotar uma maldição sem acabar com alguns lobos. A solução do gênio. No adorado conto de Aladdin, nosso herói deseja se tornar um príncipe. Aladdin eu assisti uma vez na vida, eu acho. Acho que nunca mais assisti. Para conquistar o coração da princesa Jasmine. No final, ele prevalece e todos vivem felizes para sempre. Mas você já parou para se perguntar como a magia do gênio realmente funcionaria para realizar esse desejo? Bem, uma teoria pode ter essa resposta, e ela é realmente horripilante. Quando Aladdin desejou se tornar um príncipe, a teoria diz que em vez de apenas lhe conceder riqueza e status, o gênio fez de Aladdin um verdadeiro príncipe, ao integrá-lo secretamente à linhagem de uma família real existente, no contexto de agradar um príncipe. Ou seja, o gênio é realmente miserável, um gênio. Por definição, normalmente significaria o filho do monarca reinante, que nesse caso é o sultão. Então, tecnicamente falando, a maneira mais direta de fazer de Aladdin um príncipe era torná-lo filho do sultão. Só que isso significa... isso mesmo, tornar Aladdin irmão de Jasmine. O gênio é conhecido pela sua natureza brincalhona e travessa. E assim, ao fazer Aladdin irmão de Jasmine, ele tecnicamente realizaria o desejo com... Isso é errado. Então, que dúvidas. Consequências grosseiras. Porém, essa teoria meio que desmorona quando observamos que Aladdin se torna o príncipe Ali de Abábua e não de Agrabah, o que significa que a probabilidade de ele se tornar parente de Jasmine é nula. Mas isso não significa que não haja outras consequências potencialmente sinistras para o desejo. O desejo de Aladdin não era parecer um príncipe, mas sim se tornar um. Isso implica um reino para governar. Assim, o gênio tinha duas opções: derrubar os governantes de um reino existente ou criar um novo. Dado que Jafar não tinha ouvido falar de Abábua, é possível que o gênio tenha criado um reino inteiro do nada. Isso significa criar cidadãos, edifícios, animais e até uma economia. Mas como é que ele fez isso? O gênio criou vida ou sequestrou pessoas? E quando Jafar desfez o desejo, o que aconteceu com essas pessoas? O gênio as apagou? As implicações são assustadoras. Embora sejam apenas teorias, elas fazem você se perguntar sobre a mecânica das habilidades de realização de desejos do gênio. Então, se você se encontrar em posse de uma lâmpada mágica, é melhor ser o mais específico possível com seus desejos. Eu avisei. Morto não fala. Conhecido como o lugar mais feliz da Terra, uma visita à Disney está na lista de desejos de quase toda criança. Mas o que eu tô prestes a te mostrar faz você pensar duas vezes antes de pisar nesse território. Ao longo dos anos, houve inúmeras alegações de presenças fantasmagóricas espreitando em vários parques da Disney, e algumas foram supostamente registradas em vídeo. Confere esse vídeo de 2009, feito por um trabalhador que revisava imagens das câmeras de segurança durante um teste de manutenção na Torre do Terror do Parque da Califórnia. Viu isso? Não tô falando do boné dele caindo e expondo essa careca. Vamos ver de novo em câmera lenta. Fruto de nossas imaginações. Assustador, hein? Parecem algumas figuras estranhas em forma humana. Embora não haja uma explicação oficial para isso, algumas pessoas na internet teorizaram que as falhas podem ser resultado de distorção da fita de gravação desgastada ou alguma combinação de outras imagens de pessoas do brinquedo que se misturaram por algum erro de compilação. Outras pessoas têm certeza de que estamos vendo espectros fantasmagóricos, mas essa eu deixo com você. Essas imagens, também feitas na Torre do Terror, são igualmente difíceis
difíceis de explicar. Do lado de fora da janela, Olha, parece que um cara, fantasma está incrível. sentado na borda e depois desaparece. Uma possível explicação fora de qualquer coisa paranormal é que o brinquedo inclui hologramas fantasmagóricos, embora seja difícil distinguir qualquer vidro em que o holograma possa estar sendo projetado. Embora esses vídeos assustadores possam ser simplesmente resultado de truques de luz ou falhas de câmera, não podemos dizer com certeza. Mas esse não é o único segredo potencialmente mortal da Disney, porque, é claro, para assombrar a Disneylândia, você provavelmente precisa ter morrido lá. Enquanto a maioria espera se divertir muito num parque temático da Disney, olha que loucura. Supostamente ninguém tem permissão para morrer na Disney. Essa teoria famosa sugere que a Disney pode alegar que ninguém jamais passou dessa para uma melhor nos seus parques, porque eles garantem que todas as vítimas sejam retiradas da propriedade antes de serem oficialmente declaradas mortas. Não é de surpreender que a Disney nunca tenha abordado diretamente essas acusações, mas alguns ex-funcionários alegam que é política da empresa evitar declarações sobre visitantes que faleceram. Mas será que isso é verdade? A legitimidade dessa lenda depende da distinção entre morte real e morte declarada. Na Califórnia, o local da Disneyland original, declarações legais de morte geralmente só podem ser feitas por um médico ou legista, e não por paramédicos. Então, se os paramédicos fossem chamados para Disney e alguém morresse, a certificação oficial não aconteceria até chegar a um centro médico. Então, independentemente de qualquer política lendária da Disney, a lei é essa. Porém, na verdade, houve casos desses tipos de declarações em propriedades da Disney quando as autoridades apropriadas estavam no local. Por exemplo, um acidente de avião no Epcot em 1984 e um acidente de ônibus na Disney em 1985 resultaram em declarações no local. Mais recentemente, um funcionário do Disney's Caribbean Beach Resort, na Flórida, também foi declarado morto no local em 2018 após um acidente com um carrinho. E como dizem, morto não fala. Então, casos documentados de falecimentos da Disney no local sugerem que essa lenda é mais um mito assustador do que verdade. O que você achou dessas teorias da Disney? E você conhece alguma teoria obscura para compartilhar? Deixa aí nos comentários e me conta se tem alguma outra teoria obscura que você gostaria que eu falasse. Como sempre, obrigado por assistir. Aqui no canal e no comentário. Valeu.